Por mais de 1000 anos, o túmulo de Gengis Khan permaneceu como um dos maiores mistérios da história, e isso não foi por acaso. Ele foi escondido com um propósito: rios foram desviados, florestas foram plantadas, e aqueles que o sepultaram jamais voltaram a ser vistos. Até mesmo a localização transmitida pelas lendas era uma mentira cuidadosamente fabricada. Historiadores investigaram. Exploradores fracassaram. Ninguém deveria encontrá-lo. Mas agora, o impossível aconteceu. O túmulo foi aberto, e o que foi descoberto lá dentro não apenas reescreveu a história, chocou o mundo inteiro. A era de poder de Gengis Khan. Das estepes varridas pelo vento da Mongólia, surgiu um dos líderes mais formidáveis de toda a história humana, Gengis Khan. Conhecido como Temujin antes de sua ascensão, sua vida inicial foi marcada pelo exílio, pela traição e pela sobrevivência. Mas essas adversidades forjaram um guerreiro implacável, dotado de uma determinação sem igual. No início do século XIII, Gengis Khan havia unificado as tribos mongóis fragmentadas sob uma única bandeira. No centro do domínio de Gengis Khan estava sua estrutura militar revolucionária. Ele abandonou as lealdades tribais tradicionais e organizou suas forças com base no sistema decimal, em unidades de 10, 100, 1000 e 10.000 homens, conhecidas respectivamente como Arban, Jagun, Mingan e Tumen. Cada unidade era comandada por um líder escolhido exclusivamente pelo mérito, e não pela linhagem. Essa abordagem cultivou uma lealdade extrema, coordenação apurada e grande eficiência. Seus guerreiros, em sua maioria arqueiros montados, eram treinados desde a infância. Suas táticas eram algo que o mundo jamais havia testemunhado. Cargas de cavalaria extremamente rápidas, recuos simulados para atrair inimigos a armadilhas, e uma guerra psicológica cruel que fazia cidades inteiras se renderem sem sequer travar combate. Entre 1207 e 1225, Gengis Khan conduziu campanhas que devastaram reinos inteiros. Ele avançou sobre o Xia Ocidental e sobre a China Jin, reduzindo cidades como Zhongdu a escombros. Mas foi o Império Khwarasmiano que sentiu sua fúria de forma mais devastadora. Após o Shah executar a delegação comercial de Gengis, o Khan desencadeou uma resposta apocalíptica. Cidades como Samarcanda e Bukhara foram sitiadas e destruídas. Sobreviventes foram poucos. Sua ira era estratégica e o terror tornou-se uma ferramenta. Regiões inteiras se rendiam ao ouvir o trovão de seus cascos, aterrorizadas pelo destino daqueles que haviam resistido. Mas a conquista por si só não definia a era de poder. Gengis Khan era também um estadista brilhante. Seu código legal, o Yasa, garantia disciplina e justiça por todo o seu crescente império. Ele protegia diplomatas, comerciantes e até mesmo a liberdade religiosa, uma postura radical para aquela época. Ele recrutou administradores e estudiosos das terras conquistadas, incluindo muçulmanos, chineses e persas. Eles ajudaram a construir um vasto império sustentado por uma burocracia meritocrática, rotas comerciais seguras e o lendário Yam. Esse sistema de retransmissão postal conectava o império desde o Pacífico até o Mar Cáspio. O resultado foi a Pax Mongólica, um raro período de paz por vastas terras da Eurásia, que estimulou o comércio, a inovação e o intercâmbio cultural. O comércio na Rota da Seda floresceu. Trilhas de caravanas antes infestadas de bandidos passaram a prosperar sob a proteção mongol. Ideias, religiões e tecnologias cruzavam fronteiras, como nunca antes havia acontecido. Por fim, quando ele morreu, sua era de poder chegou ao fim, mas deu origem a um mistério ainda maior que ninguém esperava. Vamos contar essa história. A morte de Gengis Khan e o nascimento de um grande mistério. Gengis Khan, o brilhante estrategista e fundador do maior império contíguo da história, morreu durante uma campanha militar contra a dinastia Xia Ocidental, no que hoje é o noroeste da China. A data exata de sua morte é alvo de debate, com algumas fontes apontando para o dia 18 de agosto, enquanto outras sugerem o dia 25 de agosto.
Essa incerteza apenas aprofunda o mistério que envolve o capítulo final de sua vida. Gengis Khan foi um conquistador cujo nome inspirava terror desde as estepes da Mongólia até os portões da Europa Oriental. Ainda assim, apesar de seu legado monumental, as circunstâncias de sua morte permanecem obscuras. Ao longo dos séculos, surgiram múltiplos relatos, cada um apontando uma causa diferente para a morte, mas nenhum oferecendo provas definitivas. Uma versão sugere que ele sucumbiu a uma doença, possivelmente malária, tifo ou até mesmo a peste, enquanto liderava suas forças em condições adversas. Outros afirmam que ele foi mortalmente ferido pela flecha de um inimigo. Em outro relato, ele teria sido arremessado do cavalo durante uma caçada, sofrendo ferimentos internos fatais. Algumas histórias chegam a mencionar um raio como causa de sua morte, conferindo à narrativa um tom místico e quase divino. O que é certo, no entanto, é que a notícia de sua morte não foi revelada imediatamente ao seu exército nem ao mundo. A liderança mongol tomou medidas extraordinárias para garantir que sua morte permanecesse um segredo rigorosamente guardado. Eles temiam que anunciar sua morte durante uma campanha em andamento pudesse desmoralizar as tropas ou encorajar os inimigos. Para manter a ordem e o controle, o círculo mais próximo de Gengis Khan colocou em prática um plano intenso e calculado para ocultar o ocorrido. Após sua morte, o corpo foi transportado em segredo de volta ao coração da Mongólia para ser enterrado. A jornada foi conduzida em total sigilo. O local exato de seu descanso final jamais foi confirmado, e isso se deve em grande parte aos esforços extremos feitos para mantê-lo escondido. O elemento mais perturbador desse esforço foi o relatado assassinato de toda a procissão fúnebre. Segundo a lenda, todas as pessoas envolvidas no transporte e no sepultamento do grande Khan foram mortas para garantir que ninguém pudesse revelar a localização de seu túmulo. Como se isso não bastasse, outras medidas foram adotadas para apagar qualquer sinal do enterramento. O terreno onde ele foi sepultado teria sido pisoteado por milhares de cavalos para disfarçar qualquer perturbação na paisagem. Com o tempo, a natureza retomou aquelas terras, ocultando ainda mais qualquer pista que pudesse ter sido deixada para trás. Esses esforços extraordinários não apenas mantiveram o túmulo escondido, mas também criaram um dos maiores mistérios da história. Historiadores, arqueólogos e aventureiros buscam há séculos desvendar a verdade sobre o local de descanso final de Gengis Khan. De pergaminhos antigos a imagens de satélite modernas, a busca atraiu especialistas de todo o mundo. Mas apesar de todos os avanços tecnológicos e de inúmeras expedições, ninguém confirmou até hoje o local exato de seu sepultamento. Os mistérios não param por aí. Há detalhes ainda mais surpreendentes sobre os rituais de guarda que mantiveram seu túmulo oculto por séculos. Lendas e rituais que protegem o túmulo. Após a morte de Gengis Khan, os mongóis não se limitaram a enterrar seu líder. Eles enterraram uma lenda sob camadas de sigilo, rituais e proteção sagrada que perduram há quase 800 anos. O esforço para proteger seu local de repouso final não se tratava apenas de esconder um túmulo, mas de honrar o legado espiritual de um homem considerado não apenas um conquistador, mas também uma figura cultural, ancestral e de significância divina. Um dos elementos mais misteriosos relacionados ao sepultamento de Gengis Khan é a região conhecida como o Grande Tabu, ou Ich Korig. Trata-se de uma área fortemente guardada situada nas proximidades de Burhan Khaldun, uma montanha sagrada no nordeste da Mongólia. Com aproximadamente 240 quilômetros quadrados, essa região foi designada exclusivamente para a família real. A entrada era terminantemente proibida a estranhos. Era patrulhada por um grupo especial de guerreiros conhecidos como Dark Head, uma classe hereditária de guardiões encarregados de proteger o território. Esses guardas tratavam aquelas terras com profunda reverência, preservando sua sacralidade e impedindo que qualquer pessoa entrasse ou perturbasse o terreno. Durante séculos, os Darkhead realizaram rituais e mantiveram o território intocado, assegurando que o possível local de sepultamento do Khan permanecesse oculto e inviolado. O folclore local acrescenta ainda mais mistério. Existem lendas que afirmam que os mongóis desviaram rios
para que corressem sobre o local do sepultamento. Este ato extraordinário tinha como objetivo apagar qualquer vestígio da localização do túmulo. Desviar cursos d'água numa região tão remota e acidentada teria exigido um esforço imenso, mas para os mongóis nenhuma tarefa era grande demais quando se tratava de honrar o grande Khan. Algumas histórias também descrevem como milhares de árvores foram plantadas na área para camuflar o terreno e restaurar a aparência de uma natureza intocada. Essas árvores cresceram naturalmente ao longo de gerações, fundindo as alterações artificiais à paisagem e tornando qualquer detecção ainda mais impossível. Acredita-se também que as condições de permafrost da região desempenharam um papel importante na preservação do local de sepultamento, mantendo-o selado em gelo e solo, o que desestimulava ainda mais qualquer perturbação. Outro aspecto desse mistério se encontra bem longe da Mongólia, em Ordus, na Mongólia Interior, uma região que hoje faz parte da China. Lá existe um imponente mausoléu erguido em homenagem a Gengis Khan. Ele apresenta uma arquitetura impressionante e recebe milhares de visitantes a cada ano. Mas apesar de toda a sua grandiosidade, esse mausoléu não contém nenhum resto mortal verdadeiro. É amplamente aceito que o caixão colocado em seu interior está vazio. O local de Ordus funciona como um memorial simbólico e não como um local de sepultamento de fato. Isso alimentou ainda mais a curiosidade e a especulação sobre onde estaria a verdadeira tumba e por que o segredo foi preservado por tanto tempo. Os rituais e o sigilo que cercam o túmulo de Gengis Khan o transformaram em um dos maiores enigmas da história, e o respeito por essas tradições permanece forte ainda nos dias de hoje. Esse mistério sempre intrigou arqueólogos e historiadores, despertando uma curiosidade sem fim. Eles estavam determinados a desvendá-lo, e é sobre os esforços feitos para revelar esse antigo segredo que vamos falar agora. Empreendimentos arqueológicos modernos. Apesar de séculos de segredo e lenda, a ciência moderna ofereceu ferramentas que reacenderam a busca. Desde imagens de satélite até métodos de detecção em campo, arqueólogos e exploradores embarcaram em diversas missões para solucionar um dos maiores enigmas históricos do mundo. Um dos esforços mais notáveis partiu de uma equipe liderada pelo explorador da National Geographic Albert Lin Yumin. Utilizando uma combinação de imagens de satélite, magnetometria e radar de penetração no solo, Lin concentrou sua busca nas montanhas Khaenchi, no nordeste da Mongólia. Essa região está profundamente ligada à história mongol e acredita-se que esteja próxima do local onde Gengis Khan pode ter sido sepultado. O que tornou a abordagem de Lin única foi a integração de voluntários mongóis locais com ferramentas modernas de imageamento. A equipe evitou cuidadosamente qualquer perturbação direta ao terreno, de modo a respeitar as sensibilidades culturais e as crenças espirituais do povo mongol. Ao analisar fotografias de satélite e utilizar tecnologia não invasiva para detectar anomalias subterrâneas, o projeto de Lin revelou diversas áreas promissoras. Embora nenhuma tumba definitiva tenha sido encontrada, a missão estabeleceu um novo padrão para investigações arqueológicas respeitosas e cientificamente sólidas. Antes da exploração de Lin, outra expedição significativa havia acontecido décadas antes. Entre 1989 e 1992, uma equipe conjunta de arqueólogos japoneses e mongóis lançou o que ficou conhecido como a Expedição dos Três Rios. Essa equipe percorreu grandes extensões de terra próximas aos rios Onon, Kerlen e Tuul. Esses rios estão situados numa área considerada historicamente importante, pois acredita-se que muitos nobres mongóis viveram e morreram por ali. Durante seu estudo de vários anos, a expedição identificou aproximadamente 1.380 possíveis túmulos pertencentes a membros da aristocracia mongol. Os achados da expedição ajudaram a construir uma compreensão mais sólida dos costumes funerários mongóis e confirmaram que os locais de sepultamento da elite estavam concentrados em zonas geográficas específicas. No entanto, apesar dessa descoberta relevante, o local de descanso final do próprio Gengis Khan permaneceu esquivo. O trabalho da equipe evidenciou o quão difícil seria localizar uma única tumba em meio a tantos sítios semelhantes, especialmente uma que havia sido intencionalmente escondida.
Talvez o personagem mais determinado nessa busca tenha sido o advogado americano reconvertido em aventureiro Maury Kravitz. Por mais de 40 anos, Kravitz dedicou sua vida inteira a encontrar o túmulo de Gengis Khan. Ele realizou mais de uma dúzia de expedições à Mongólia e estabeleceu laços com estudiosos e comunidades locais. Ao contrário de outros que talvez dependessem fortemente da tecnologia, Kravitz combinava textos históricos com intuição pessoal e trabalho de campo. Ele acreditava que o túmulo poderia estar escondido numa área disfarçada pela topografia natural e por antigos rituais mongóis. Apesar de toda a sua paixão e dedicação, Kravitz jamais encontrou a tumba. Suas missões, no entanto, geraram relatos de interferências sobrenaturais e ocorrências estranhas que acrescentaram um caráter místico à busca já tão misteriosa. Moradores locais e até membros de sua equipe afirmaram ter tido sonhos perturbadores, adoecido de forma inesperada e sofrido falhas mecânicas sem explicação. Essas histórias fortaleceram a crença de que o túmulo era protegido não apenas pelo segredo, mas também por uma barreira espiritual que resistia a qualquer intrusão. Mas justamente quando todos achavam que estavam se aproximando da resposta, o mistério deu uma nova reviravolta, e evidências chocantes revelaram que a verdadeira localização da tumba não era onde ninguém havia estado procurando até então: Alan Nichols e o enigma da Montanha X. Entre os muitos exploradores que perseguiram o mistério do túmulo de Gengis Khan, um nome se destaca por introduzir uma teoria ousada e polêmica. Alan Nichols, explorador americano e ex-presidente do Clube dos Exploradores, apresentou uma hipótese que desafiava séculos de crença consolidada. Enquanto a maioria dos pesquisadores concentrava seus esforços nas proximidades de Burkhan Khaldun, a montanha sagrada tradicionalmente associada à morte e ao possível sepultamento de Gengis Khan, Nichols sugeriu que a tumba verdadeira poderia estar em um lugar completamente diferente. Ele propôs que o local de repouso final do Khan estaria escondido num pico remoto e inexplorado, ao qual se referia apenas como Montanha X. Nichols não chegou a essa conclusão de forma precipitada. Sua teoria foi construída ao longo de anos de pesquisa, análise de registros históricos e pistas geográficas. O que tornou sua proposta tão surpreendente foi a mudança de foco do nordeste da Mongólia para uma região muito mais próxima do Rio Amarelo, na Mongólia interior. Essa área, rica em história e repleta de vastas extensões de terreno inexplorado, tornou-se o ponto central de uma das expedições mais sigilosas de Nichols. Para investigar essa teoria, Nichols reuniu uma pequena equipe e utilizou uma série de ferramentas modernas, incluindo radar de penetração no solo e magnetômetros. Esses instrumentos são capazes de detectar anomalias abaixo da superfície terrestre, revelando possíveis estruturas artificiais ou câmaras funerárias sem perturbar o terreno. Os resultados foram instigantes. Em diversos pontos dentro da zona de busca, os equipamentos captaram padrões subterrâneos incomuns que sugeriam a presença de câmaras ocultas ou artefatos escondidos. Esses achados nunca foram publicados na íntegra, o que aumentou ainda mais o clima de mistério que envolvia seu trabalho. O que tornava a expedição de Nichols ainda mais fascinante era o grau de sigilo envolvido. Operar numa região politicamente sensível, próxima ao Rio Amarelo, significava lidar com relações complexas junto às autoridades e funcionários locais. A área contava com zonas militares, pontos de acesso restrito e múltiplas camadas de supervisão burocrática. Nichols estava plenamente consciente das implicações geopolíticas de sua busca e garantiu que suas atividades fossem conduzidas com o mínimo de visibilidade possível. Não havia grandes equipes, nenhum anúncio público e nenhuma cobertura da mídia. Cada passo era meticulosamente planejado para evitar atrair atenção indesejada. Esse sigilo ia além das fronteiras políticas. Mesmo dentro das comunidades arqueológica e de exploração, Nichols era conhecido por guardar com muito cuidado os detalhes de suas descobertas. Alguns críticos questionaram a falta de transparência, enquanto outros respeitaram sua abordagem cautelosa, considerando as sensibilidades culturais e diplomáticas em torno do túmulo de um herói nacional.
Nichols acreditava que anunciar descobertas prematuramente poderia gerar agitação ou até provocar disputas entre nações com vínculos históricos ao legado de Gengis Khan. Em seguida, chegou o momento mais aguardado e impressionante de toda a escavação, uma descoberta revolucionária que revelou achados estranhos que ninguém poderia ter imaginado. O momento da abertura do milênio. Após gerações de especulação e décadas de busca científica, o túmulo mantido oculto por tanto tempo, acreditado pertencer a Gengis Khan, foi finalmente descoberto. Esse momento, frequentemente descrito como o evento arqueológico mais importante da era moderna, marcou o possível fim de um dos maiores mistérios da história. O processo de escavação não aconteceu da noite para o dia. Foi o resultado de uma coordenação cuidadosa e da cooperação entre múltiplos organismos internacionais e o governo da Mongólia. Devido à enorme importância cultural e histórica do local, a abertura do túmulo exigiu aprovação formal da Mongólia, supervisão da Unesco e acompanhamento de representantes das Nações Unidas para garantir que todas as ações respeitassem os padrões globais de patrimônio e as práticas éticas de pesquisa. Cada etapa que antecedeu a abertura foi guiada pela cautela e pela precisão. As equipes de pesquisadores e funcionários do governo concordaram com protocolos para evitar qualquer desrespeito às tradições mongóis. Além do Ministério Cultural da Mongólia, especialistas em história, antropologia e estudos religiosos foram consultados. O objetivo era equilibrar a exploração científica com o respeito cultural. Somente após uma análise extensa, a operação prosseguiu. Uma pequena equipe, equipada com ferramentas avançadas, entrou no local sob a observação de representantes internacionais e líderes da comunidade local. Dentro do sítio, os pesquisadores encontraram uma câmara funerária ampla e de construção elaborada. A arquitetura refletia a influência de diversas regiões tocadas pelo Império Mongol. Lajes de pedra com símbolos gravados circundavam o túmulo. No interior da câmara havia um conjunto de objetos funerários, cada um oferecendo uma visão sobre a vida e o legado do indivíduo ali sepultado. Entre esses itens estavam armas ornamentadas, armaduras cerimoniais, pergaminhos antigos e recipientes com oferendas de alimentos preservados. O estado de conservação dos objetos sugeria que haviam sido selados com um cuidado extraordinário. Talvez a descoberta mais significativa tenha sido a presença de restos humanos. A estrutura esquelética parecia compatível com o que os especialistas esperariam de um líder guerreiro masculino do início do século XIII. Os ossos estavam bem preservados, possivelmente devido às condições frescas do subsolo e à construção hermética do túmulo. Junto aos restos mortais, havia fragmentos de tecidos ricos, alguns ainda exibindo padrões que não haviam desbotado com o passar do tempo. Esses materiais foram removidos com delicadeza e colocados em recipientes protetores para análise. Depois que os itens e os restos foram recuperados, uma nova fase de investigação teve início. Os cientistas utilizaram a datação por radiocarbono para determinar a idade dos artefatos e dos restos esqueléticos. Os resultados coincidiram com o período estimado da morte de Gengis Khan, em 1227, dando forte respaldo à teoria de que esse era de fato o seu local de sepultamento. A análise de DNA antigo também foi realizada nos ossos. Embora os pesquisadores não pudessem comparar os resultados diretamente com uma amostra conhecida de Gengis Khan, eles identificaram marcadores genéticos que ligavam o indivíduo a populações da Ásia Central, compatíveis com os registros históricos da linhagem mongol. Os tecidos passaram por um estudo separado. O exame das fibras revelou o uso de seda e lã, além de técnicas típicas tanto do artesanato mongol quanto do chinês. Essa mistura de elementos culturais reforçou ainda mais a identidade do ocupante do túmulo como uma figura unificadora entre regiões diversas. A escavação não revelou apenas artefatos físicos, mas também abriu uma janela para um mundo esquecido. Cada objeto encontrado contava uma história. O conteúdo do túmulo demonstrava não somente riqueza e poder, mas também crenças espirituais e uma complexidade cultural profunda. Não era simplesmente uma sepultura, mas uma mensagem preservada através do tempo.
Embora a identidade dos restos mortais ainda seja debatida entre alguns estudiosos, as evidências reunidas durante essa escavação histórica sustentam fortemente a ideia de que o túmulo de Genghis Khan foi finalmente encontrado. Mas essa escavação não foi um evento qualquer, e para o povo mongol, ela carregava um significado muito mais profundo. Não era apenas história sendo desenterrada, era o espírito de seu maior ancestral ressurgindo mais uma vez. A descoberta do túmulo acreditado ser de Genghis Khan gerou uma onda de emoção e debate por toda a Mongólia e pelo mundo. Para o povo mongol, isso não foi apenas um evento arqueológico. Foi um momento profundamente espiritual e cultural que tocou o coração da identidade nacional. A reação foi uma mistura de orgulho, fascínio e preocupação intensa. Muitos mongóis encararam a descoberta tanto como um triunfo histórico, quanto como uma possível perturbação de algo sagrado. Na crença tradicional mongol, Genghis Khan não é apenas uma figura histórica. Ele é venerado quase como um ancestral divino. Seu legado está entrelaçado na estrutura da nação, das aulas escolares aos feriados nacionais. A ideia de que seu túmulo havia sido encontrado trouxe um sentimento de admiração, mas também de temor. Em algumas comunidades mongóis, surgiram sussurros sobre uma maldição capaz de destruir o mundo. Esses medos tinham raízes em antigas lendas que alertavam sobre graves infortúnios para qualquer um que perturbasse o local de repouso final do Khan. Os rumores se espalharam rapidamente. Alguns acreditavam que abrir o túmulo poderia desencadear turbulências políticas, desastres naturais ou até mesmo um desequilíbrio espiritual. Outros viam o ato como um desafio à vontade dos ancestrais, que por tanto tempo mantiveram o túmulo oculto. Além das preocupações espirituais, a descoberta levantou questões delicadas sobre identidade nacional. Na Mongólia, Genghis Khan é um símbolo de unidade, orgulho e força cultural. Seu rosto aparece em moedas, estátuas e edifícios governamentais. O fato de seu túmulo ter permanecido escondido por tanto tempo fazia parte de uma narrativa nacional compartilhada que ressaltava o respeito pela tradição e a proteção invisível do patrimônio. Agora, com a atenção internacional se voltando para o assunto, muitos mongóis sentiam que a história estava sendo tirada de suas mãos. Houve discussões públicas sobre quem deveria ter o direito de examinar o túmulo, quem deveria cuidar dos artefatos e se as descobertas deveriam sequer ser exibidas ao mundo. O cenário político acrescentou ainda mais complexidade. Na Mongólia Interior, uma região da China com grande população de etnia mongol, a descoberta alimentou o orgulho cultural, mas também gerou tensões. Os mongóis étnicos da região têm lutado há muito tempo para preservar sua língua e tradições sob o domínio chinês. A possibilidade de que o túmulo de Genghis Khan pudesse estar situado próximo ou dentro de seu território tornou-se um ponto de sensibilidade cultural e política. A Rússia também, com suas conexões históricas ao Império Mongol e sua influência atual na Ásia Central, demonstrou interesse na descoberta, intensificando a disputa regional sobre quem detém o legado do grande Khan. Enquanto isso, no Ocidente, os meios acadêmicos responderam com grande entusiasmo. Historiadores e arqueólogos comemoraram a possível confirmação de um dos sítios funerários mais significativos da história da humanidade. Genghis Khan é amplamente estudado por suas estratégias militares revolucionárias, seus sistemas de governança e o vasto império que construiu. Finalmente, descobrir o elo físico com uma figura tão poderosa prometia novas perspectivas sobre o passado. Universidades ocidentais, museus e instituições de pesquisa começaram a discutir parcerias, possibilidades de pesquisa de DNA e estudos futuros baseados nas descobertas. Mas mesmo esse entusiasmo precisava ser contido com cautela, já que os estudiosos foram lembrados das sensibilidades culturais que cercam o túmulo. A descoberta criou um contraste poderoso entre a curiosidade científica e a reverência cultural. Para a Mongólia, foi um momento de reflexão profunda. Seria isso o cumprimento de uma busca histórica ou a perturbação de um solo sagrado? Para o restante do mundo, foi um lembrete de que o passado não é apenas uma coleção de histórias e artefatos.
Ele continua vivo nas identidades, nas crenças e nas emoções das pessoas que ainda carregam o seu peso. Essa descoberta não foi comum. Ela mudou tudo o que pensávamos saber sobre o passado e já está redesenhando o futuro de formas que ninguém esperava. O que essa descoberta significa para o futuro? A descoberta do que se acredita ser o túmulo de Genghis Khan surpreendeu o mundo inteiro. Mas além da empolgação inicial, ela abriu uma verdadeira enxurrada de questões complexas sobre ética, patrimônio, conservação e o futuro da pesquisa histórica. Enquanto os cientistas examinam ossos e relíquias antigas, uma questão mais profunda paira no ar. Como a humanidade deve lidar com uma descoberta que é ao mesmo tempo um tesouro histórico e um local sagrado? Um dos problemas mais urgentes é o dilema ético. O local não é apenas uma maravilha arqueológica, ele carrega um profundo significado espiritual para o povo mongol. Por séculos, o túmulo permaneceu intocado, protegido pela tradição, pelo sigilo e até mesmo pelo mito. Muitos mongóis acreditam que o túmulo é sagrado e que perturbá-lo pode trazer consequências espirituais. Lendas falam de maldições que poderiam ser desencadeadas, e alguns temem que a abertura do túmulo já tenha rompido um equilíbrio espiritual delicado. Para eles, não se trata apenas de explorar o passado, mas de respeitar a alma de sua nação. O ato de escavar o local levanta uma pergunta inevitável. A busca pelo conhecimento deve vir ao custo de violar um terreno sagrado? É aqui que entra o conceito de responsabilidade patrimonial. O dever de decidir o que fazer a seguir recai não apenas sobre os arqueólogos, mas também sobre o governo mongol, os líderes espirituais e organizações culturais internacionais como a Unesco. Eles precisam encontrar uma forma de preservar a dignidade do local, ao mesmo tempo que permitem estudos significativos. Discussões já foram iniciadas sobre a possibilidade de um novo sepultamento, um gesto respeitoso que estaria alinhado aos costumes mongóis. Outros sugerem a construção de uma estrutura protetora sobre o local, permitindo acesso futuro sem expor o túmulo à deterioração ou a danos. Uma das propostas culturalmente mais sensíveis é permitir que os Darkhad, guardiões tradicionais das sepulturas reais, continuem desempenhando seu papel. Esses protetores sagrados transmitiram seus rituais por gerações. Permitir que eles mantenham suas práticas no túmulo restauraria um senso de continuidade cultural. Alguns conservacionistas também apoiam exibições limitadas em museus, onde artefatos selecionados possam ser apresentados com contexto completo e reverência. Essas exposições seriam voltadas para a educação e o respeito, não para o espetáculo. Comentaristas ocidentais também se manifestaram sobre o assunto. Em seu podcast The Joe Rogan Experience, Joe Rogan discutiu a descoberta com um tom de admiração e curiosidade profunda. Ele refletiu sobre a dimensão do achado, observando como ele desafia crenças arraigadas há muito tempo e pode reescrever partes da história mundial. Rogan destacou o poder da tecnologia moderna na solução de mistérios antigos, mas também levantou preocupações sobre a perturbação de locais sagrados. Ele debateu se os benefícios de uma descoberta como essa superam os riscos de ofender tradições culturais e espirituais. Rogan e seu convidado enfatizaram a necessidade de cautela, pedindo aos ouvintes que considerassem as implicações mais amplas de desvendar segredos que talvez tenham sido ocultados por uma razão. À medida que as conversas continuam, uma coisa está clara: as pesquisas futuras precisam avançar com um cuidado extraordinário. Essa descoberta abre caminho para novos desenvolvimentos na arqueologia, especialmente no campo das tecnologias não invasivas. Ferramentas como o radar de penetração no solo, o sensoriamento remoto e o imageamento satelital de alta resolução permitem que os pesquisadores explorem outros sítios em potencial sem precisar escavar fisicamente um solo sagrado. Essa abordagem pode se tornar o novo padrão, especialmente em regiões ricas em patrimônio cultural. Outra área bastante promissora é a pesquisa de DNA antigo. Os cientistas já dispõem de recursos para extrair informações genéticas dos restos mortais sem destruí-los,
Isso poderia ajudar a confirmar a identidade do indivíduo sepultado no túmulo e até mesmo rastrear sua linhagem. Alguns pesquisadores têm esperança de que isso possa conectar os mongóis modernos e outros grupos da Ásia Central às suas raízes ancestrais. No entanto, esses estudos precisam ser conduzidos com total transparência e com o pleno consentimento do povo mongol, que merece ter controle sobre a própria narrativa histórica. No fim das contas, essa descoberta não diz respeito apenas ao passado. Ela é um teste para o presente e um desafio para o futuro. Ela convida a humanidade a escolher a sabedoria em vez da curiosidade e o respeito em vez da conquista. O túmulo de Genghis Khan pode ter sido aberto, mas o que fizermos a partir de agora definirá como seremos lembrados. O que você acha dessa surpreendente reabertura do túmulo de Genghis Khan e das descobertas chocantes encontradas lá dentro? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça de clicar nos cards na tela para conferir histórias ainda mais incríveis.